E aí, gente, vamos entrando pra nossa live de hoje. Deixa eu aproximar mais aqui vocês de mim. Vamos entrando pra nossa live. Deixa eu enviar aqui, ok? Oi, gente, vamos entrando. Nossa live de hoje vai ser bem legal. Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindas a Rô, a Bruna, Bem-Estar e Saúde, a Renata. Vamos entrando, gente, para nossa live. Vamos aguardar uns minutinhos. Coloquei uma musiquinha aqui, ó, pra gente descontrair um pouco, pra animar. Olá, Rô, tudo bem? Boa noite. Hoje, gente, a live vai ser bem legal. A gente vai falar sobre algo que acontece com todo mundo ou já aconteceu. Se não acontece mais, ótimo, perfeito. Um paciente assim, que não tem mais isso aqui, é um paciente que vai responder melhor ao tratamento. E isso é algo que são poucos que falam sobre isso, certo? Então a gente vai estar falando de um assunto bem legal. Eu só vou esperar aí a galera entrar, a gente dá uns minutinhos pro pessoal entrar, tá bom? Certo? Da onde que vocês são, gente? Aqui tem algumas alunas já nossas, eu só não me lembro da onde todas são, mas tem pessoas novas aqui entrando também, então da onde que vocês são? Vamos aí conversar um pouquinho até o pessoal entrar. A gente, para quem não sabe, é de Santa Catarina. Santa Catarina, tem alguém aqui que é de Santa Catarina? A gente é de Uruçanga. Barueri, São Paulo. Seja bem-vinda, Rô. Pela internet, pelo Instagram, né? A gente consegue se aproximar, mesmo tão longe, né? A gente consegue aí estar próximas. Em Budas Artes, a Renata é... Ô, Renata, onde que fica mesmo? Em Budas Artes. A Renata é uma das nossas alunas. Bem-Estar e Saúde é de São Paulo. Olá, Michele, seja bem-vinda. Vamos entrando, gente. Enquanto isso, a gente tá aqui conversando, vendo de onde o pessoal é, conhecendo melhor eles. Tem pessoas aqui novas, mas tem os nossos alunos também. Então, tem alguns também que compraram o curso. Tem alguns que compraram o nosso curso, que vão fazer parte aí das novas turmas, certo? Mas é interessante a gente estar aqui conversando e se conhecendo melhor, né? Da onde que vocês são. Olá, Michele, tudo bem? Suspirando, sejam muito bem-vindos. A nossa live de hoje está incrível. E é algo que vocês vão começar a colocar em prática, espero eu, né? Deixa eu arrumar aqui meu cabelo. As aspinhas aqui, gente. A Suspirando já é aluna. Que legal. Bruna Caroline. Pergunta se alguém que vai fazer o curso domingo. Que legal, gente. Semi-estética corporal, Vini estética. Tem alguém aqui que vai fazer o curso domingo? A turma de domingo? Tem alguém aqui que vai fazer? Gente, sejam muito bem-vindos à nossa live. A gente já vai começar o assunto. Já vou colocar aqui o tema para vocês, tá? Vou estar falando aqui para vocês o tema, que é algo bem legal para vocês estarem introduzindo na avaliação. São muito poucos profissionais que têm essa visão, tá? Desse problema que a maioria das pessoas sofrem. E por ser algo simples, talvez para as pessoas, isso passa desapercebido. E talvez você tá ali tentando ter um resultado, né? Usa aparelho, usa cosmético, usa manobras,
E aí você vê que aquele corpo não tá respondendo e você fica ali tentando. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, sobre um assunto bem legal, tá? Eu já vou falar o que é. Eu só tô esperando o pessoal aí entrando, porque a gente sabe que tem uma galera aí trabalhando, né? Tem alguns lugares que estão em lockdown, né? Mas tem alguns lugares que dá pra ir trabalhando, né? Até um pouquinho mais tarde. Então, a gente dá uma guardadinha para todo mundo entrar, certo? Quem ficar até o final vai entender o porquê que eu trouxe esse assunto, tá? Que eu quero que vocês comecem a colocar em prática isso, tá bom, gente? E aí, no final também, eu vou falar sobre uma live que a gente vai ter no domingo, dia 28, uma live, gente, incrível, que vocês vão amar, tá bom? Olá, gente, boa noite! Sejam muito bem-vindas. Deixa eu ver quem é que tá entrando aqui. A Daiane, a Rô, o Edson, o Gian, Eli, Simone, Eliane, a Simone, a Silvia, Eli, sejam muito bem-vindos, tá, gente? A nossa live. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Dá um coraçãozinho aqui pra mim, como já estão dando, então acredito que está tudo ok. Quem já é aqui da live, né, já é familiarizado, eu sempre peço coraçãozinho pra saber, né, se eu tô falando bem, se vocês estão me vendo bem, se a internet tá ok. Eu vou baixar aqui um pouquinho o som. Acredito que eu vou até tirar pra não ter interferência da internet. Pronto. Coloquei só uma musiquinha pra gente poder interagir, né? Pra gente poder aí se animar pra nossa live. Então tá, gente, vamos começar então com o nosso assunto de hoje. O assunto de hoje eu preparei com muito carinho porque é uma forma que eu olho o meu paciente. Eu pergunto toda a sessão. Quantas sessões vocês fazem por semana? Só pra mim mais ou menos ter uma base. Eu atendo, o meu método, ele me dá uma forma diferente, né, de ver o paciente e de tratar ele. Então, ele me dá a possibilidade de eu atender ele uma vez por semana. E assim eu consigo resultados incríveis. Claro que eu sempre crio algumas estratégias dependendo se o paciente ele é mais cheinho, ele é mais gordinho. No começo eu crio. Quem é nosso aluno sabe, né? Essa forma que a gente tem, esse olhar. E eu sempre falo para elas, né? Quando a gente tem algumas estratégias, a gente consegue resultados melhores. Mas a maioria eu atendo uma vez por semana. E vocês? Quantas vezes vocês atendem? Só para mim ter uma base aqui, porque o assunto que eu vou conversar hoje é bem interessante. É bem legal. Talvez você não olhe por esse lado, né? Não tem essa visão, ou talvez já perguntou sobre alguma coisa, mas nunca parou para analisar e para realmente dar importância, né, para esse assunto. Quantas vezes, mais ou menos, vocês atendem? Às vezes dá um delay, tá, gente? Então, demora um pouquinho para aparecer as respostas aqui para mim, certo? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Quantos... Ó, já apareceu aqui uma. 2 vezes na semana, legal, muito bom. 1 vez na semana. 2 vezes. E o resto aqui, que tá aqui comigo? Atende quantas vezes na semana, gente? 1 vez. Quinzenal. Legal, gente. Então tá, mais ou menos aí é o que a maioria atende, né? É difícil alguém que atenda 3 vezes na semana, certo? Diretão, assim, o que eu tô falando é direto, contínuo, né? É difícil. Geralmente aí a galera atende 1 a 2 vezes na semana, ou de 15 em 15 dias, né? Enfim, então, o assunto que a gente vai trazer hoje é porque o que acontece? Na minha avaliação e no meu atendimento,
eu sempre estou fazendo algumas perguntas frequentes. E uma dessas perguntas, certo? Eu sempre faço toda a sessão, porque eu preciso saber como está, né, esse paciente, né, naquele dia, como que está a semana dele. Então, assim, gente, eu só peço um pouquinho de paciência que eu estou com um pouco de soluço, tá? Mas, assim, o que eu pergunto para eles? Eu sempre pergunto sobre a região intestinal deles, tá? O que a gente vai falar aqui é sobre o que, então? É sobre dor abdominal e a sua influência no resultado. Dor abdominal que eu falo é o que, gente? É dor de barriga. Dor de barriga. Você já perguntou pro seu paciente se ele sente frequentemente dor de barriga? Alguém já perguntou aqui? Eu quero saber se vocês já perguntaram isso. Se o paciente sente com frequência dor de barriga. Deixa eu ver aqui vocês respondendo aqui pra mim. Olá, Verônica, tudo bem? Boa noite. Ó, pessoal, a Verônica tá dando boa noite pra todo mundo, ó. Boa noite, pessoas lindas. Que gentil, né? Nunca perguntou, Simone? Mais alguém aqui? Alguém já perguntou? Vamos ver aqui a resposta de vocês. Às vezes eu fico aqui parada com cara de paisagem, porque eu espero um pouquinho aí as respostas virem até mim, tá? A Renata disse que não. Não, boa noite. Ó, a Mariana diz que sim. A Verônica falou que sim também. Acredito que a enfermeira Maia disse que não. A Vina Estética disse que não. A Márcia só pergunta como está a ida dela ao banheiro. Tá, gente, por que eu trouxe esse assunto então? Eu quero que alguém marque aqui pra mim, faça essa frase, esse tema aí pra mim fixar aqui no comentário, tá bom? Eu vou fixar aqui o perfil de alguém que escrever o tema aqui pra mim, que pra mim fica mais fácil em vez de eu ficar aqui escrevendo pra vocês, tá bom? Então, o tema de hoje é dor abdominal ou dor de barriga e a sua influência no resultado. Alguém escreve isso pra mim? Dor abdominal ou dor de barriga, pode botar um dos dois, e a sua influência no resultado. Vou esperar aí alguém fixar aqui pra mim. Quem for aqui entrando, gente, vamos falar hoje sobre algo que influencia no resultado do paciente. E o que a gente vai falar aqui, quem ficar até o final vai entender como colocar isso em prática, tá? Na avaliação. Vai entender. E é necessário. A gente precisa perguntar sempre, ok? Peraí. Apareceu aqui. Olá, Jéssica, tudo bem? Deu. Obrigado, Simone, tá? E obrigada a todas aí que está aparecendo aos poucos aqui os comentários de vocês chegando, todas que escreveram, tá? Então tá, gente, por que é importante a gente perguntar para o nosso paciente se ele tem dor de barriga com frequência? Porque a gente entende que para o nosso corpo é importante, gente, antes de eu começar aqui, né, a aula, que você tenha o seu caderno, a sua caneta para vocês anotar essas informações e vocês usarem elas na avaliação de vocês, tá bom? Todas estão conseguindo me ouvir? Porque para mim aqui tá travando um pouquinho. Eu só quero saber se todas estão conseguindo me ouvir. Ou se é só para mim, né? Se isso tá acontecendo só para mim. Dá um joinha se tá tudo certinho, por favor. Ou dá coraçãozinho aqui, ó.
Tá tudo certo? Então tá, vou continuar. Por que eu trouxe esse assunto? E eu já vou me identificar. Se eu fosse a paciente de vocês, se eu fosse a paciente de vocês fazendo um tratamento com vocês, tá? E vocês não perguntassem pra mim, vocês iam estar ferrada comigo. Porque, gente, porque eu tenho problemas no intestino e eu já vou falar qual é o problema que eu tenho. E esse problema, como outros problemas, hoje em dia, vários profissionais estão falando muito sobre o intestino, né? Hoje em dia a gente tem muita informação sobre isso. E o interessante é a gente, então, começar a olhar para o nosso intestino com outro olhar. E se você não parar para analisar que a dor de barriga não é algo normal, certo? Foge do que é funcional, porque desregula todo o nosso intestino, todo esse trânsito. Tem alguma coisa ali que está influenciando para que a pessoa tenha dor de barriga. E aí eu separei aqui alguns problemas mais comuns que acontecem com o pessoal e que vocês podem estar utilizando também na avaliação de vocês. É algo que eu uso, tá? Muito. Por isso que toda sessão, como eu atendo uma vez por semana, eu sempre estou perguntando, ok? Então, assim, gente, ó, o que a gente precisa entender? Vocês podem colocar aí, o que é a dor de barriga? Né? O que é a dor abdominal? Eu marquei tudo aqui bonitinho, ó, para trazer para vocês, certo? Então, assim, a dor de barriga é uma enfermidade que o nosso organismo tem devido ao quê? A má digestão, quando você come muito rápido. Tem alguém aqui que come muito rápido? Me responde aqui. Tem alguém aqui que vive acelerada? Em vez de mastigar bem, come muito rápido? Deixa eu ver se tem alguém aqui igual a eu. Eu estou tentando melhorar isso em mim, porque eu sou muito acelerada nesse sentido. Então, eu como demais. Eu como, na verdade, muito rápido. Muito demais, entende? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui com esse problema igual a eu. Eu tô travando, gente. Apareceu aqui, o meu está com atraso. É o delay que dá, tá, gente? O atraso. O importante é não travar. Vocês estão conseguindo ouvir a minha voz certinha? As minhas frases que eu tô conversando aqui certinho? Sim? Então tá. Ó, aqui falou eu, meu marido. Vocês todas também. Acho que a maioria, né? A maioria da humanidade hoje come aceleradamente, né? Então, assim, gente, deixa eu ver aqui o que vocês estão respondendo. Umas estão dizendo que não, outras estão dizendo que sim. Vamos continuar. Se caso estiver travando pra todo mundo, vocês vão me informando aqui que eu vou lendo aqui os comentários. Tá bom, gente? Tá, então tá bom. Então vamos lá. Gente, então, por que eu fiz essa pergunta? Porque uma das causas da dor de barriga, sabia que é a má digestão? Quando você não mastiga bem? E aí isso vai causando uma inflamação repetitiva no nosso organismo. Uma deficiência. Porque o nosso organismo não consegue absorver o que precisa absorver desse alimento, porque ele está inteiro ali dentro. E aí isso causa uma má digestão. E se você faz isso com frequência, daqui a pouco vai dar algum problema crônico. Vai começar a dar problemas, né, doenças no seu corpo, que vai começar a aparecer. Então, a dor de barriga, gente, nada mais é do que situações simples, como, por exemplo, uma alimentação, mas que pode desencadear num problema sério,
Então, é quando a gente tem aquele desconforto, né? Aquele desconforto no nosso abdômen que vai causando alguns problemas, como, tá? Vou citar aqui alguns. Prisão de ventre é um, tá? A má alimentação, claro, a gente sabe disso, mas eu vou citar aqui alguns que acontecem com a maioria, certo? A gente já viu aqui que a má mastigação, você mastigar mal, né? É ruim. Então, prisão de ventre, alimentação em excesso, isso é muito importante porque as pessoas acabam comendo muito além do que o corpo precisa. Então, isso é uma das causas da dor de barriga, ok? E o estresse, o emocional também causa isso, certo? A gente sabe que o nosso intestino, né, essa parte aqui é toda emotiva, tem ligação com o nosso cérebro. Então, isso também... Ó, voltou. Pra mim, travou aqui, gente. Voltou aqui pra mim. Então, isso causa o quê? Isso vai causando problemas no nosso corpo. Que se a gente não parar pra analisar e pra melhorar isso, você vai ter dificuldade de resultado. Então, se eu fosse paciente de vocês, vocês teriam que analisar isso, porque eu tenho um problema intestinal. Então, a gente já viu o que é dor de barriga, né? É uma enfermidade, uma queixa que a gente tem após se alimentar mal, né? Após mastigar mal, após ingerir comida em excesso, e aí o nosso organismo vai responder de alguma forma. E com certeza vai causar, né, esses sintomas que eu comentei aqui com vocês. E aí, quais são alguns problemas que dá? Por isso que é importante saber se o paciente de vocês sofre com dor de barriga frequentemente. Então, eu vou falar aqui de cada um para vocês, certo? E é importante que vocês anotem para vocês poderem perguntar e analisar se o paciente tem esses problemas ou não. Porque quanto mais problema de saúde o paciente tem, mais dificuldade de resposta esse corpo vai ter. Porque se você não cuidar desse problema, né, com outro olhar, dificulta, gente. E aí, às vezes, vocês estão ali super animadas, super empolgadas, dando o seu melhor para aquele tratamento ali, vocês não param para olhar algo funcional do nosso corpo que está com problema, tá bom? Então, é necessário, por exemplo, algo que a gente comentou já aqui, certo? Gases. Gases é algo que a maioria das pessoas tem, se não dizer todo mundo tem, né, em algum momento da vida. E o excesso de gases, ele faz o quê? Ele faz a gente ter dores no abdômen, faz a gente ter pontadas, certo? Faz a gente ter desconforto abdominal. Então, você pergunta para o seu paciente se ele tem gases com frequência. É importante, tá? E aí, o que vai acontecer? Se você come algo ruim, que o corpo não consegue, talvez, digerir ou absorver aquilo ali, ou algo que é inflamatório, o corpo ele vai responder como? Como uma flatulência, né? Esse abdômen vai distender, vai ficar enorme. Parece que você comeu aí um boi, né? E você não comeu. Então, é mais ou menos isso que acontece. Quais são os alimentos que geralmente causam isso também, tá? Além da má digestão, além de comer em excesso, além de não tomar água também. Quais são alguns alimentos que influenciam para isso, certo? Ovos, proteínas animais, porque são moléculas grandes que o corpo não foi feito para digerir aquilo ali especificamente. E aí, se você ainda mastiga mal, com certeza você vai ter um problema sério a longo prazo, tá bom, gente? Feijão, certo? O feijão, ele dá muito gases, se tu não sabe fazer. Mesmo sabendo fazer, ainda dá gases. Leite é inflamatório, tudo que contém leite é inflamatório, leite animal. Agora, o leite de amêndoas, leite de coco é diferente, tá? Esses aí é super bom, né? Quem gosta aí de leite, estar
trocando, né, o leite animal por leite vegetal, certo? Só o de soja que talvez é bom evitar, né? Porque hoje a gente não tem uma soja, né, mais saudável. Tem alguma coisa, né, que eles fazem ali na genética da soja que deixa ela intoxicada para o nosso organismo, certo? Então, a gente precisa tomar leites vegetais, mas, enfim. Então, o leite, ele influencia muito, porque a maioria toma o quê? Leite animal. Quem gosta aí de leite, né? Tudo derivado de leite. E refrigerante também. Então, isso causa gases no nosso organismo. Um paciente que tem gases, excesso em gases toda semana, vocês com certeza vão ter dificuldade de ter um resultado. Porque imagina, toda vez que o paciente for fazer a sessão contigo, ele vai reclamar que tá com a barriga inchada, ele vai reclamar que tá com gases, talvez ali na hora de fazer, né, a massagem, vai ficar com vontade de soltar pum, vai ficar segurando, isso já aconteceu com vocês? E talvez vocês nem sabem que ele tá sentindo isso, porque vocês não perguntam. Então, gente, é importante perguntar sobre isso, certo? Outra coisa também que acontece, certo? Tem algumas doenças que ocorrem, eu tenho uma delas, que eu já vou falar pra vocês qual é. Ó, a Michelle falou que o brócolis também, verdade. Tem a couve-flor também, né? Tem alguns alimentos que influenciam pra né, ter gases, certo? A outra coisa também que acontece, problemas de saúde agora, né, doenças, é o quê? É o problema na vesícula biliar. Então, eu marquei aqui de uma forma bem simples, que vocês consigam entender e também conversar com o paciente e ver se ele tem algum problema assim, certo? O que acontece, gente? Essa crise ali na vesícula biliar, o que acontece ali? Quando tem uma ingestão, quando a gente tem uma ingestão de alimentos muito gordurosos. Então, imagina se esse paciente, ele se alimenta com muitas coisas gordurosas. O que vai acontecer ali? Vai causar dor na barriga. Então, é imediato. Ele se alimenta, aí aquele dia ali ele tem dor na barriga. Aí ele vai lá, come de novo, no outro dia, coisas muito gordurosas, tem dor na barriga de novo. E aí, o que acontece? Esse órgão, certo, que a gente tá conversando, ele é responsável por armazenar a bile, que atua na digestão de gorduras no nosso intestino. Ele é como se fosse um detergente, ok? E aí, quando isso não acontece, começa a se formar o quê? Cálculos e inflamações. E aí começa a ter problemas mais sérios, certo? Então, a gente precisa perguntar se esse paciente, ele sofre com esses problemas, certo? Porque vai influenciar, sim, no resultado dele. Às vezes, o corpo dele nem vai responder. Porque se já tem cálculos e inflamações, o corpo ele já tá ali pedindo help, né? Me ajudem, por favor. Ele nem vai lembrar de responder a um tratamento estético, certo? Então, é necessário a gente olhar para esse paciente dessa forma. Então, como que a gente pode perguntar? Se ele come muitos alimentos gordurosos, né? Na avaliação a gente já faz isso. Se ele come, se ele sente, né, mal-estar direto, ok? Então, é importante a gente saber se ele tem muita dor na barriga, ok? Se ele sente muita dor na barriga quando ele come alimentos gordurosos, ok? Então, essa é uma forma de a gente estar identificando. Outra coisa também que acontece, mas daí esse a gente tem que, se caso isso acontecer e o paciente relatar, é sempre importante, né? A gente tá perguntando e encaminhando para o médico, certo? Nem sempre, gente, dor na barriga são doenças graves, né? Não tô falando isso. Pode ser que aconteça, né? Porque quando tu fica numa inflamação muito repetitiva, tu vai, vamos dizer assim, transformando aquelas células boas em células ruins, alimentando mais as bactérias ruins, fungos,
vírus dentro do teu corpo. E aí chega uma hora que ele começa a se transformar, né? E isso pode realmente causar um problema sério. Mas o câncer no intestino e no estômago pode acontecer também. Então, por isso que a gente tem que perguntar. Porque a gente pode até ajudar o nosso paciente a procurar, né, um médico para estar ajudando ele nesse sentido. Então, o câncer, gente, às vezes vem de forma que você nem percebe. Porque ele vem silencioso. E aí, o que acontece? A gente tem que perguntar se o paciente ele tem dor, né? Muita dor com frequência, se ela é constante. Porque quando acontecem essas dores, tem aquele bloqueio das fezes. Quando é um câncer, né? Começa a bloquear as fezes. E isso acontece sempre após as refeições, ok? Então, se o paciente ele sente todo dia, toda hora, muita dor mesmo, e talvez pode vir até alguns sangramentos, aí teria que estar encaminhando ele para um médico. E é até interessante que eu sempre falo aqui para vocês, né? Como que a gente também pode estar ajudando nesse sentido? Ali no Instagram eu já falei, já dei uma dica, mas no nosso curso a gente fala muito sobre isso, sobre o cocô. Até lá na plataforma, no 12.0, a gente tem uma aula falando só sobre fezes, porque através dela a gente consegue mais ou menos, né? Quase 100% a gente consegue saber como que está esse organismo por dentro. Então, no nosso método, a gente avalia as fezes sim. A gente pergunta, a gente analisa com o paciente isso, ok? Outra coisa também que acontece, gastrite, certo? E às vezes a gastrite, gente, acontece também devido à má alimentação, ao estresse, ao emocional também. A gente tem que colocar sempre esse parênteses, porque o emocional ele influencia muito, certo? A ingestão de álcool. Então, a gente tem que perguntar se o nosso paciente ele toma muito álcool, muita cerveja, muito destilado, porque o álcool ele prejudica sim, ele irrita o nosso intestino. E não só o intestino, o nosso estômago, ok? E aí, o que a gastrite, então, ela faz? É uma inflamação na mucosa, certo? Do nosso estômago. Vai causando dores na barriga, quando a gente ingere alimentos gordurosos, o álcool, né? Coisas picantes. E aí, o que acontece ali? O emocional também interfere. E aí, por exemplo, se tu já tem essas dores, se tu já tem essa ingestão de alimentos gordurosos, se você toma álcool com frequência, coisas picantes, e ainda você é uma pessoa estressada, o que vai acontecer? A tua gastrite vai gritar, né? Vai começar a dar gastrite e vai gritar mesmo. Porque tá ruim, né, gente? Então, a gente precisa perguntar como que está a pessoa por dentro, como que está esse estômago, esse intestino. É importante, ok? Então, a gastrite acontece assim também. Alguns alimentos influenciam e o emocional também, certo? Agora, a gente precisa entender sobre o refluxo gastroesofágico. E o que é isso? Né? O refluxo. Tem pessoas que têm refluxo. E aí, se a pessoa ela tem refluxo, ela também vai ter dificuldade. Todos esses problemas que a gente está conversando aqui são pessoas que vai ter dificuldade de resultado se tu não parar, analisar com a pessoa e tentar resolver isso da melhor forma. Ok? Então, o que acontece com o refluxo? Esse suco gástrico que a gente tem ali no estômago, ele vai até o esôfago e isso cria uma inflamação, isso irrita aquela parte do esôfago. E aí começa, né, todo aquele revestimento começa a ficar inflamado. E aí quais são os sintomas, gente? Azia, né? Aquela queimação que a gente sente, né, na boca do estômago, aquela sensação de empachamento. Então, isso, se a pessoa ela sente essa queimação,
se ela sente essa sensação de empachamento, se ela já vê que o estômago dela estufou de uma forma que foi imediata, com certeza ela tem esse problema, esse refluxo, certo? Então, a gente precisa entender isso, porque a gente vai ajudar o nosso paciente a melhorar isso, ok? E aí, cheguei no meu problema da vida, que eu descobri há pouco tempo, gente. Sempre me alimentei mal, desde nova, de adolescente, criança. Sempre gostei de comer besteira, principalmente doce. Doce no sentido chocolate. Eu não sou muito fã de tipo bala, coisas com açúcar. Não sou fã. Agora, chocolate. Eu gostava muito, né, de coisas com queijo, né? Então, catupiry, queijos coloniais. Eu sempre amei queijo, sempre comi muito. E aí, além do ovário policístico que eu adquiri, né? Hoje em dia eu sofro muito com o meu intestino. E desde nova eu já vinha sofrendo, só que eu não entendia, né? Principalmente quando eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, ok? E aí, gente, o que eu descobri há pouco tempo, né? Que eu tenho a síndrome do intestino irritável. Eu tenho isso. Por isso que eu falei pra vocês, se vocês não perguntar se eu tenho dor de barriga com frequência, como que está a minha semana, nesse sentido, né, de alimentação, como que está o meu intestino, vocês iam se ferrar no tratamento comigo. O meu corpo, ele responde muito bem, ele é muito rápido para responder, porque o meu biotipo, ele é um mesomorfo, certo? Então, eu tenho essa facilidade de respostas a tratamento. Porém, esse problema está dificultando algumas coisas para mim. Então, se vocês não... E hoje em dia, pessoal, muitas pessoas adquirem essa síndrome. Por quê? Porque elas se alimentam muito mal. E aí é como eu falo no curso. Quando a gente inflama, quando a gente faz isso, muitas vezes a gente tem essa inflamação repetitiva, chega uma hora que a longo prazo o teu organismo vai te responder. E aí o que vai acontecer? Ou vai dar alguma doença, ou você, né, vai engordar muito. No meu caso, né, eu não engordo com facilidade, mas me deu esse problema de síndrome do intestino irritável. E aí, como que eu descobri? Eu marquei aqui pra vocês, pra mim poder ter uma linha de raciocínio. Tem muita gente que tem isso e não sabe, e vocês podem ajudar elas a identificar isso também, ok? Fortes cólicas com excesso de gases são acompanhados também de prisão de ventre e períodos longos de prisão de ventre. E quando tá mais grave, começa a dar diarreia. Dependendo ali, né, do que você se alimentou. Quando você vai inflamando, o que acontece? Essa inflamação repetitiva faz você agravar, né, ali a região, começa a inchar, começa a piorar e começa a dar diarreia e dores muito fortes, tá? Por experiência própria. Eu tenho, gente. E aí, o que influencia para a pessoa ter isso? Então, se vocês estão marcando, vocês já vão identificar o que vocês têm que perguntar para o paciente, certo? Se eles têm esses problemas aqui, tá? Então, o que influencia para mim, quando eu como algo ruim? O que influencia? Me dá esses sintomas aqui, tá? E agora tá muito mais forte do que eu tinha antes. E aí, o que influencia para isso? Alimentos inflamatórios. Então, leite, chocolate, álcool também influencia para quem toma. Eu não tomo, já faz aí uns 6 anos. Uns 6 anos que eu decidi não tomar mais nenhum tipo de álcool, cerveja, destilados, eu não tomo mais nenhum tipo de álcool.
refrigerantes também influencia. E também açúcar, né? Qualquer tipo de açúcar, como chocolate, qualquer tipo de açúcar. O trigo, ele inflama demais, então glúten, né? E aí, claro, a gente tem que perguntar ainda se a pessoa ela tem alguma tolerância. Porque tem pessoas que têm, né? Intolerância ao leite, né? Ao trigo, né? Ao glúten. E um intestino assim igual o meu, gente, ele é o quê? Mais sensível do que os outros intestinos. E aí, se você não cuida disso, se eu sou sua paciente, você não me ajuda a cuidar disso aqui, você não vai conseguir ter um resultado tão legal assim comigo, tá? Porque eu vou viver inchada, vou viver com dores, vou viver com o meu intestino preso. Algo que eu já notei em mim, tá? Isso pode variar de pessoa para pessoa. Mas algo que eu já notei em mim, quando eu coloco para dentro, né, do meu organismo, trigo, qualquer coisa que tenha trigo, eu já incho, eu já fico ruim, o meu intestino ele já fica preso. E aí eu posso fazer massagem, eu posso tomar muita água, porque daí eu já começo a tomar muito mais água do que eu tomo, para ver se eu consigo, né, melhorar isso. Mesmo eu tomando muita água, antes eu conseguia, mas aí eu já tô notando que tá piorando. Então, mesmo eu tomando muita água, fazendo o que tem que fazer, fazendo exercício, eu noto que demora para mim eliminar as fezes. Então eu fico com uma prisão de ventre muito mais séria, ok? Então imagina, uma pessoa, gente, que tem isso, é uma pessoa que vai te prejudicar como profissional se você não olhar. Porque você quer entregar resultado, todo mundo quer. E aí, se você não presta atenção nisso, aí você vai ter problemas, né? Você vai ficar, às vezes, até desanimado e a culpa nem é sua. Você só precisa começar a ter esse olhar mais profundo para o seu paciente, porque o problema está nele, ok? Então, assim, gente, esses são alguns problemas que eu coloquei aqui para vocês, certo? Para vocês começarem a identificar na avaliação. Quando vocês começarem a identificar, vocês já vão criar uma orientação para esse paciente. Todos eles é muito importante, né? Tirando aí o câncer, né? O câncer daí teria que já encaminhar o paciente para alguém, né? Um médico especializado, o paciente daí já tem também noção disso. Fazer exames para ver se realmente é isso, né? Tirando aqui o câncer, que foi o que a gente comentou, o resto tudo tem que tomar muita água, né? Tem que tomar muita água, porque é a base aí central do nosso corpo. É o que o nosso corpo foi feito de água, então é necessário. E com certeza melhorar algumas coisas. Eu vou dar algumas dicas aqui para vocês, como vocês devem orientar. E não é só dar informação, gente. Não é só dar informação. Falar assim, ai, tu tem que melhorar a tua alimentação. Não é assim. Orientar, isso é dar informação, né, para a pessoa. Vocês têm que orientar. Orientação é o quê? É você dizer assim, olha, ô fulano, deixa eu ver aqui alguém que tá aqui, olha, Ana. Ô, Ana, é assim, ó, a gente viu aqui que você tem um problema, né, que você tem dificuldade no banheiro. Tô dando um exemplo aqui, tá, pessoal? Então, você precisa tomar mais água. A gente vai criar aqui algumas estratégias do que você pode fazer para melhorar o seu intestino, ok? Certo, ok? Então, a pessoa ela já tem consciência que ela vai ter que fazer. Não é só falar, entrar aqui e sair aqui, não. Orientação é quando você orienta e o teu paciente ele tem consciência que ele tem que mudar, ok? Então, como que a gente vai fazer isso? Certo? Então, eu identifiquei aí que o meu paciente ele tem alguns problemas, que nem eu, certo? Vou dar o meu exemplo aqui, que nem eu tenho o problema da síndrome do intestino irritável. Outra coisa também, gente, que é muito legal, porque lá na aula, né, que tem só sobre fezes no nosso curso, eu falo isso, que a síndrome do intestino irritável, um
dos sintomas também que dá numa pessoa que tem esse problema é um muco esbranquiçado nas fezes. Então, se o paciente ele já nota isso, né, há muito tempo, isso é um dos fatores, né, que a pessoa, isso mostra, isso prova que a pessoa ela tem essa síndrome, tá? É um muco esbranquiçado e aparece em várias partes das fezes, ok? Então, é uma forma de identificar também, ok? Então, vamos lá. O que a gente precisa, então, fazer com que esse paciente, independente qual seja que o problema dele, o que ele precisa melhorar? Ingestão de água. Então, acho que todo mundo aqui já tá careca de saber. Faz lá a continha, multiplica o peso por 35, vê mais ou menos quantos que o corpo dele precisa de água. Eu sempre falo assim, né? Eu dou a meta. Só que depois que atinge a meta, eu aumento um pouquinho, né, dessa ingestão, ok? Porque eu faço e acho muito necessário isso, certo? Biomassa de banana verde. Então, eu dou essa dica para o paciente estar fazendo. Tem pessoas que já colocam, introduzem isso na alimentação, né? Até fazem bolos, então é legal isso, tá, gente? Então, é bom a gente ter a biomassa de banana verde. Está indicando o paciente estar comendo com frequência. Folhosos verdes, coisas que têm clorofila, coisas que limpam ali as paredes, aquelas vilosidades do intestino, certo? Sementes, como chia, linhaça, gergelim, abóbora, certo? Fibras, onde que a gente encontra fibras e também enzimas digestivas? Nas frutas. Então, por exemplo, quando a gente vai se alimentar, o que a gente tem que colocar primeiro? Eu quero ver se vocês sabem disso. O que a gente tem que colocar primeiro? Independente se você faz jejum intermitente, independente se você não faz. Você levantou o seu primeiro alimento, o que precisa? E isso a gente tem que orientar o paciente. Vamos ver se vocês sabem. Qual é o alimento que eu preciso comer primeiro? Alguém sabe, gente? Eu, essa semana, enquanto aí eu espero ver se alguém sabe, pode chutar, tá, gente? É normal. Chutem aí. Eu quero ver vocês interagindo. Essa semana, gente, eu comi algo que me fez muito mal. Eu tô sentindo até agora porque eu tenho essa síndrome, né? Trigo. Fui comer bolo, fui comer pão de casa. Por que eu fiz isso? Estou sentindo os sintomas até agora e tá sofrido, tá? Muito sofrido. A gente pode sim estar preparando o estômago, tá? Para receber isso, com certeza. A gente tem que preparar o intestino. Mas assim, gente, ó, o que a gente pode estar ingerindo primeiramente? Onde que a gente encontra enzimas digestivas? É na fruta, em algumas frutas. Então, para preparar o nosso corpo para receber um alimento mais pesado, como um carboidrato, como uma gordura, como uma proteína, a gente precisa primeiro comer uma fruta que tenha enzimas digestivas. Uma das frutas que tem essas enzimas é o que? É o mamão. O mamão ele tem, tá? Outra fruta também que é muito boa para melhorar esse trânsito intestinal e melhorar toda essa função é a pitaia. Tem alguém aqui que conhece o que é pitaia? Alguém já come pitaia? Pitaia tá sempre na minha alimentação, gente, todos os dias. Porque eu sei que eu preciso me cuidar mais do que a maioria. E mesmo que você não precise se cuidar tanto, se você quer ter resultado,
você precisa respeitar as funções naturais do corpo. É isso que eu falo para os nossos pacientes, se eles querem ter resultados, ok? Então, as frutas, vocês têm que procurar onde tem enzimas digestivas. E aí, como eu falei aqui, né? Além, certo? Disso, a gente precisa comer verduras, hortaliças, certo? Outra coisa também muito interessante, a gente está orientando o paciente a ter no dia a dia dele probióticos, pré-bióticos, porque eles vão regularizar ali a parte funcional do nosso intestino. Eles vão melhorar toda essa flora, certo? Essa microbiota, porque são as bactérias boas que o nosso intestino precisa, tá? Então, gente, esse crescimento da microbiota, ela é interessante, porque a maioria das pessoas hoje tomam o quê? Remédios, não é? Quando estão doentes, sofrem aí com gripes, sofrem aí com infecções, não é mesmo? E isso destrói a nossa microbiota. Então, a gente fazer essa reposição e a gente melhorar esse crescimento das nossas bactérias que nos ajudam a melhorar também a função imune, porque a gente sabe que a maior parte da nossa rede linfática está aqui no intestino, isso facilita o raciocínio, não é? Se eu melhoro essa região, se eu melhoro esse órgão, eu vou estar melhorando o meu sistema imune, tá? E aí o meu corpo ele vai ficar mais forte, porque eu estou alimentando as bactérias boas e não as patológicas, não as ruins, ok? Então, essas orientações aqui, ó, que eu falei no final, elas são importantes. Você está falando na sua avaliação. E aí não é só falar e informar, é orientar. É fazer com que o paciente faça. De nada adianta você só falar, né, gente? De nada adianta você ir no nutricionista, por exemplo, pagou, aí o nutricionista te deu uma orientação, te deu aí uma nova alimentação, e aí você vai lá e faz do seu jeito. Eu não quero pacientes assim, vocês querem? Responde aqui, se vocês querem pacientes assim. Eu não quero. Eu tô demitindo gente assim. Tem alguém aqui que quer paciente assim? Eu acho que não, né, gente? Mas então tá. Eu depois vou olhar ali certinho as perguntas que estão chegando aqui, tá, pessoal? Então, assim, gente, ó, precisamos sim melhorar toda essa parte funcional do nosso intestino, da nossa digestão, ok? E aí você precisa perguntar sim se o paciente ele sofre de dor de barriga toda semana. Se ele tem dor de barriga toda semana. Tem gente que tem dor de barriga todo dia. Ou pelo menos 2 a 3 vezes por dia. Um paciente assim, ele está precisando realmente... Por dia não, gente, desculpa, por semana. Então, um paciente que sofre com dor de barriga de 2 a 3 vezes por semana é porque tem alguma coisa de errado. E a gente precisa identificar isso, tá bom? Então, perguntem, você teve dor de barriga essa semana? Como que está, né, a sua alimentação, a sua digestão? Como que está o seu intestino? Né? É importante isso, ok? Certo, gente? Então, foi esse assunto que eu preparei aqui para vocês, tá? Eu vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Deixa eu ver aqui. Tá, eu só tô olhando aqui, tá, gente? Da onde que começa aqui?
A enfermeira Maia lembrou que o repolho também dá gases, né? Verdade. A Renata falou que já tirou a vesícula, né? Então, assim, Renata, pessoas que tiraram igual a você a vesícula, quando tem assim eu digo que é uma transformação no corpo, né? Retira algo que é funcional, que foi feito para estar ali. Quando a gente tira, a gente vai ter algum probleminha a mais, né? Para ter o resultado, né, que o nosso organismo poderia dar se a gente tivesse, né, essa parte do corpo. Então, quando a gente tira algo do nosso corpo, é um organismo que sofreu ali uma alteração e que vai, eu sempre falo assim, que vai ter um pouquinho mais de dificuldade de ter um resultado, principalmente se você se alimenta com coisas muito gordurosas, né, como a gente comentou ali, certo? Então é sempre importante a gente estar perguntando também se o paciente ele sofre, né? Ele sofre com isso ou se ele retirou a vesícula igual a você. É importante a gente estar perguntando isso. A Michelle falou, intolerância à lactose dói muito, verdade. O Adrian, ele tem um pouco. O Adrian é só ele tomar leite ou comer algo com leite que pode ter certeza que ele vai ficar no banheiro o dia inteiro. E o abdômen estufa, gente, de uma forma que vocês não têm noção. Eu já não tenho, o que eu noto, assim, quando eu tomo leite, eu não tomo leite porque eu não gosto, mas quando eu como algo derivado de leite, animal, é que eu começo a ter coceira. Então me dá um pouco de alergia. Então já tá nessa fase mais agravada, né, comigo. Porque o meu corpo ele está intoxicado. Eu estou tentando desintoxicar ele. Porque até uma maquiagem, até quem viu ali a live sobre intoxicação, que o Dr. Marco fez com a gente, ali ele falou, né? Que uma pessoa que está intoxicada começa a ter alergia de tudo. E até de maquiagem. Quando ele começou a falar, eu quase falei assim, ele tá me descrevendo certinho. Então, gente, eu tô tratando isso, tô tentando melhorar isso no meu organismo, tô tentando desintoxicar. E uma das formas que tá me ajudando a fazer isso é o jejum intermitente. Eu sempre faço, sempre fiz, na verdade, tá? Então, eu tô tentando fazer isso da melhor forma. Porque até uma maquiagem, às vezes, eu nem passo. Só passo quando eu vou gravar, alguma coisa assim, porque realmente me dá uma alergia aqui nessa região. Quando acontece isso, gente, é porque o corpo de vocês está muito intoxicado, tá? O teu intestino é preguiçoso. Peraí, eu acho que eu vi mais coisas aqui. Gastrite, esofagite, azia. Exatamente, gente. Tudo aquilo que inflama, tudo aquilo que agride, todo aquele problema, né, que afeta o nosso organismo, precisa de mais atenção, ok? O meu intestino é preguiçoso. Então, se ele tá preguiçoso, Renata, é porque alguma coisa de errado você está fazendo. E aí você tem que analisar aqueles assuntos que a gente conversou aqui. Então, ali no começo eu falei, né? Você come rápido demais, né? Isso influencia. Você come muito, você come demais, mais do que o seu corpo precisa. Isso também influencia. Qual é o tipo de alimento que você está colocando mais para dentro do seu organismo? O que você está comendo mais? Né? O que faz parte da sua rotina? Então, isso também tem que analisar. Então, essas 3 coisas é importante analisar, tá bom? Que daí você vai identificar o que está te fazendo mal para você ter um intestino preguiçoso, certo? Ó, eu fico dias sem ir no banheiro, Simone. Se você fica dias sem ir ao banheiro, você precisa identificar o que está fazendo isso com você. Se você toma pouca água, como que é as suas fezes, se você tem a síndrome do intestino irritável, que esse é um dos sintomas, deixa aí o intestino super preso, eu digo que é super preso porque fica preso mesmo, gente.
durante aí alguns dias, tu tem dificuldade de ir, dá uma dor horrível na barriga quando você vai, parece que você vai morrer. Então é assim, tá? Precisa identificar. Como oriento a minha cliente que tem problema intestinal? Então, gente, aí você tem que identificar qual é esse problema e a forma de a gente melhorar isso é o quê? É melhorando a alimentação, melhorando a mastigação, certo? Ela precisa entender que ela não pode ficar comendo rápido toda hora, porque isso vai gerar vários problemas, como a gente viu aqui. Então, a gente tem que dar essa orientação e a pessoa tem que entender se ela quer melhorar o corpo dela, tá? E aí, a partir da hora que você identifica esse problema, aí você vai dando essas orientações necessárias. Tomar água, incluir alimentos que vão facilitar a desintoxicação, alimentos que vão aumentar a nossa microbiota, certo? Alimentos que vão fazer com que o nosso sistema imune fique mais forte. Eu sempre falo isso. Quando a gente alimenta as nossas células de defesa da forma certa, com certeza o nosso organismo vai ficar mais forte, não é? Então, eu sempre falo isso também para os nossos pacientes. Então, é importante as pessoas entenderem isso. E outra coisa, né, gente? Enzimas digestivas, né? A gente também precisa melhorar, né? Não só a alimentação, mas as vitaminas desse organismo. Hoje em dia tem muitas vitaminas funcionais aí, né? Naturais, que eles tiram da fruta, né? Uma substância que faz bem para o nosso organismo em alta quantidade. E aí você começa a tomar, né? Todos os dias. Então é importante a gente estar devolvendo vitaminas, aminoácidos, minerais, tudo isso a gente encontra em lojas de produtos naturais, né? Toda pessoa pode tomar, não tem uma contraindicação. Ômega 3, né? Para desinflamar, para melhorar, para devolver uma gordura boa para o nosso corpo, certo? Então gente, se vocês pesquisarem, tem várias formas de orientar o nosso cliente da melhor forma. E de uma forma tão simples e fácil, certo? Ok, gente? Fruta, água com limão é muito bom também, tá? E aí, gente, pessoas que sofrem quando toma água com limão, que nem pessoas falam, ah, mas eu tomo água com limão e passo mal. É porque você tá com problema no estômago. Ou é porque esse ácido, né, esse teu estômago, né, o teu estômago, ele está com problema no ácido que tem ali, que faz parte dele. E aí, ou esse pH, ele está muito alto, ou ele está muito baixo. E aí, se te faz mal, é porque está acontecendo algum problema ali. Certo, gente? E aí, a gente tem que tentar ajudar o nosso paciente a identificar isso. Outra coisa também que influencia para as pessoas terem problema no estômago é quando elas têm uma dor no estômago, o que elas tomam? Qual é o medicamento que as pessoas tomam quando tem problema no estômago? Alguém sabe? Vamos ver, gente, se alguém sabe aqui. Alguém sabe? Alguém sabe aqui algum medicamento que as pessoas têm mania de tomar quando tem problema no estômago, dor no estômago? Vamos ver aí se alguém sabe. A Patrícia falou omeprazol. Omeprazol, Estomazil, exatamente. E esses medicamentos pioram ainda mais a acidez do nosso estômago, sabia? Então, a gente tem que tentar buscar outras formas de melhorar essa dor. Porque as pessoas têm essa mania, né? As pessoas têm essa mania. Tô doente, né? Tô com dor de cabeça. Tô com dor no estômago. Tô com dor de barriga.
tô com prisão de ventre, vou tomar o quê? Remédio para piorar ainda mais a parte funcional do meu corpo. É isso que elas fazem. Se eu tô com dor no estômago, eu tomo omeprazol, eu tomo Estomazil. Se eu tô com dor de barriga, eu tomo algum medicamento para dor. E todos esses medicamentos, gente, são tóxicos para o nosso organismo. Se eu tô com prisão de ventre, o que a pessoa toma? Laxante, para piorar ainda mais. Ah, eu tô muito inchada, né? Preciso melhorar esse inchaço. O que as pessoas tomam? Diurético. Tudo isso, gente, são coisas que vão piorar ainda mais a saúde dessas pessoas. E a maioria da humanidade faz isso hoje, tá? A maioria sofre com isso hoje. E aí, se você não identifica e ajuda o paciente a entender que ele precisa parar de ficar tomando esses remédios, né, que fazem mal, tentar buscar o que, gente? O que é funcional, tudo aquilo que é natural. Porque o que é natural, ele foi feito para melhorar a nossa parte funcional de uma forma saudável. E hoje em dia a gente tem muitos produtos naturais aí muito bons no mercado, tá? A pessoa, ela só precisa realmente mudar, né? Tem que tomar a iniciativa e mudar, certo? Então, precisamos mudar isso. Como profissionais, a gente quer ver resultado, a gente precisa mudar isso sim, tá? O doutor, num curso que a gente dá, ele tem uma aula sobre isso, né? E ele fala, eu quero trazer mais esses assuntos para vocês, mas ele fala exatamente sobre esses medicamentos. Sobre esses medicamentos que as pessoas têm mania de tomar e como, gente, que piora. Tu fica com dificuldade de muita coisa. Se a tua saúde funcional piora, imagina a estética. Às vezes tu tá ali ralando para ter um resultado e às vezes não tem, porque você faz más escolhas, tá? Certo? Deixa eu ver, eu acho que a Paty perguntou aqui alguma coisa. Tem algum probiótico específico? Então, Paty, assim, ó, quanto a probiótico, certo? Quando eu indico para a pessoa tomar um probiótico, né, eu oriento. Eu digo assim, você quer ir, né, que aqui a gente tem o Dr. Marco que trabalha com essa parte de longevidade, né, ciências da juventude, então ele tem essa abordagem funcional e mais, né, com essa visão que a gente tem, que a gente precisa, né, para melhorar o resultado. Então eu sempre indico ele. Aí a pessoa ela vai se ela pode ir. Se ela não pode, eu sempre indico ela ir numa farmácia de manipulação e estar se informando. Porque lá eles têm tudo o que a gente precisa para estar manipulando, certo? Um probiótico, um pré-biótico, uma vitamina C, né? Então a gente precisa ter essa orientação da melhor forma. Claro que se eu for num médico é muito melhor, eu sempre falo isso, né? Eu, por exemplo, eu precisei tomar probiótico há um tempo atrás porque eu tomei antibiótico. E aí quem me orientou foi o doutor, certo? Então ele me deu ali um tipo de probiótico para mim tomar, pré-biótico para mim tomar. Então tudo isso varia, mas assim, ó, eu sempre indico e oriento o paciente começar a tomar óleo de coco, porque tem outros alimentos também funcionais. Mas o óleo de coco, ele ajuda a restaurar, a restabelecer e a aumentar as nossas células e bactérias boas. Então, ele ajuda nessa microbiota, que é o que o probiótico, né, ele faz, tá? Então, é uma forma de a gente estar ajudando o nosso paciente, procurando também alimentos funcionais que vão nos ajudar a fazer isso. Claro que varia de caso para caso, né? Mas sempre tenha alguém, né, algum médico que possa fazer isso por você. Mas apesar de você ser uma físio ou Paty, você pode estar orientando, não só orientando, mas prescrevendo, tá?
Então, você pode estar fazendo isso. Se eu não me engano, tem que ter um cursinho, se eu não me engano. Mas eu acho que dá sim. Não acho não, tenho certeza. Porque tem físios que já estão fazendo isso, tá bom? Então, você pode fazer isso também. Certo, gente? Bom, gente, que horas são, Adri? Quase 11. Quase 11, já tudo isso? Passou rápido. Não como muito rápido, mas acho que me alimento mal. Se você tem alguns sintomas desses, com certeza você deve, então, estar se alimentando mal. Tá bom, Renata? Psyllium me ajuda bastante. Psyllium é bom, tá? Tudo aquilo que é natural, tudo aquilo que é funcional, tudo aquilo que é da terra, gente, é muito bom pro nosso organismo. Eles foram criados para isso, para melhorar a nossa saúde, tá bom? Suco detox é bom, mas ele precisa ser natural, o mais natural possível. Tem gente que faz suco detox e bota açúcar, bota mel. Evitem, né? Tem que tomar o suco natural com a polpa. E também não adianta fazer suco detox, né? Que eu tô dizendo suco detox. E aí ir lá e coar. Não, né, gente? Tem que tomar o suco detox com todas aquelas fibras ali. Sem açúcar, sem nada. Aí sim, tá bom? Certo, gente? Nossa, tem bastante pergunta aqui. Vou fazer assim, gente, ó. Isso, Paty, vê aí certinho, né? As farmácias. Eu vou ver aqui o resto de perguntas que ficou. O Adrian bateu ali um print pra gente estar conversando numa outra live, tá, gente? Porque já é 11 horas, né? Já tá tarde. Acredito que todo mundo tá cansado. E aí chega uma hora que o cérebro ele não raciocina mais, né? Ele só quer descansar. Então, para finalizar, faz isso, tá, Paty? Vê uma farmácia específica de manipulação. Hoje as pessoas estão conseguindo manipular vitamina C, vitamina D, probiótico, pré-biótico, enzimas digestivas, né? Elas estão conseguindo, porque é algo natural, algo que o nosso organismo precisa, né? Então, se faz necessário. Acho que o mais importante disso é que não deve ter proibição quanto a isso, porque não faz mal, né? Quando você sabe tomar. Tá bom? Então, eu sempre falo, é igual a água. Tem gente que diz, eu não tomo água porque eu passo mal. Não, água não faz mal, gente. Tu tá fazendo alguma coisa de errado, porque com certeza não é a água que vai fazer com que você passe mal, né, gente? Então, tudo aquilo que é funcional, que faz parte do nosso organismo, que é natural, não tem como fazer mal, tá? Isso é balela. Ok, gente? Então, hoje foi a aula sobre como que a gente pode melhorar a nossa avaliação quando a gente fala de dor abdominal, dor de barriga e como isso influencia no seu resultado. Eu quero ver vocês colocando em prática na avaliação de vocês, a cada sessão que vocês fazem, e vocês vão notar que vai ter diferença, tá bom? Certo, gente? Ai, que bom, Paty! Que bom. Então, se você já tem essa experiência, mete bronca que dá tudo certo, tá bom? Então tá, gente, ó. Um beijo. Ah, tá, tem o print, né? Eu já ia esquecendo. Eu vou desativar aqui. Eu vou desativar aqui pra vocês baterem uma fotinho minha, né? Tu quer vir, Adria? Cara de acabado hoje. Vem aqui. Tu não apareceu mais? Né, gente? O Adri tá meio envergonhado, não quer mais aparecer. Só eu aqui, né? Não é não, pessoal. Tô deixando tudo na mão dela. Vamos lá. Vai tirar uma foto, gente. Foi? Acho que foi, né, gente? Marquem a gente lá. Então tá, pessoal, ó. Amanhã, meio-dia, a gente vai fazer uma live e vamos falar sobre marketing, tá? Quem é que vai estar? Amanhã, meio-dia. Quem é que vai estar com a gente? Quero ver quem tá disposto a estar nessa live amanhã. Bom, gente, então tá.
Então vai falar da outra live de domingo? Ai, já esquecendo, né? No fim as pessoas já... Algumas já saíram. Saindo, né? Ô, gente, olha aqui. Presta atenção aqui em mim antes de eu sair. Domingo vai ter uma live com o Dr. Marco falando sobre algo que as pessoas não comentam muito. Então, eu vou estar... tem a ver com o que a gente conversou hoje. Sobre gases, sobre dor de barriga, sobre várias coisas. Não vou dar spoiler aqui, porque eu quero colocar o tema que vai ser, ok? E esse tema, gente, vai ajudar vocês muito a identificar algo que acontece. Às vezes você também tá ali tentando eliminar aquela disfunção e não consegue. Por quê? Porque você não olha para o paciente e não consegue fazer algo que é muito simples, que é melhorar a mastigação dele. Então, eu vou estar divulgando. E fiquem ligadinhas aqui então, tá? Domingo, dia 28, às 8 horas. Eu vou estar divulgando aqui pra vocês certinho, tá? Durante essa semana. Mas só pra lembrar que todo mundo, tá? Então, se preparem um caderninho, como vocês estão fazendo, o lápis ou a caneta, tá bom, gente? Então, essa era a informação. Tem mais alguma coisa? E amanhã, meio-dia, eu vou estar analisando o perfil. Eu vou escolher uma de vocês e vou analisar o perfil. Eu vou falar o que vocês precisam, né? Melhorar o Instagram de vocês. Para trazer mais clientes para o negócio de vocês. Então, espero todos vocês amanhã, meio-dia. Tá bom, gente? Um beijo, boa noite, gente. Durmam bem e até a próxima live, que é amanhã. A gente vai trazer mais assuntos aí pra ajudar vocês a melhorar os seus resultados. Vai ser 2 lives, né? Meio-dia e à noite. Vai ser 2 lives, exatamente, tá? Vai ser à tarde e vai ser à noite. Se você trabalha, o que você pode fazer? Ir lá e ativar as notificações que a gente já falou. Porque algumas lives vão acontecer de dia, né? E aí você pode perder. Então, ativa lá as notificações no sininho das lives pra você não perder, tá bom? Um beijo e até amanhã, gente!